Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como vós fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos alcançou. Te agradecemos, Deus, porque a revelação, ou toda a revelação que está contida na tua palavra, nos alcançou, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que em nome de Cristo Jesus, o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a Ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você pensasse aí nas respostas. O que é unidade? Eu vou trazer um conceito aqui, que é um conceito do Aurélio. Um conceito da língua portuguesa. Diz que unidade é a ação coletiva que visa um objetivo comum. Unidade é a ação coletiva que visa um objetivo comum. Tudo bem. Um belo significado para a palavra unidade. E nós poderíamos parar por aí, que já nos traria bastante entendimento. Mas nós precisamos entender, enquanto cristãos, o que é unidade na Bíblia. O que a Bíblia nos traz a respeito de unidade. E na Bíblia, a unidade vai além disso que a gente falou. Além de uma ação coletiva com um objetivo comum. Na Bíblia, a verdadeira unidade, se nós podemos chamar assim, para que ela aconteça, é necessário que a sã doutrina seja observada. Nós falamos disso aqui domingo passado, a respeito da sã doutrina, da importância da sã doutrina. Por quê? Porque a conduta de um cristão é sempre o resultado da compreensão que ele tem a respeito da sã doutrina, ou seja, a respeito da palavra de Deus. O meu comportamento e o seu comportamento diz em que Cristo você crê. O meu comportamento e o seu comportamento diz qual é a tua fé. Qual é o teu entendimento de evangelho. Qual é o teu entendimento da palavra de Deus. Por isso que nessa carta aos Efésios, Paulo apresenta para nós a vida cristã em duas perspectivas. Uma primeira perspectiva, ele se refere exatamente à doutrina. E numa segunda perspectiva, ele se refere à prática dessa doutrina. Porque não basta saber, tem que praticar. Ou seja, primeiro ele descreve a sua visão, a partir dos ensinos, a partir das revelações que ele recebeu. Então você vai ver que até ali o capítulo 3, Paulo vai falando de redenção, Paulo vai falando de fé, ele fala de pecado, ele fala de salvação, ele fala de graça, ele fala da cruz. E depois ele começa a falar de unidade, então ele vai falando também do caminho que nós devemos seguir, ou do caminho que promove essa prática de uma vida cristã.
Então, o comportamento do cristão, ou seja, o meu comportamento e o seu comportamento, é o resultado da aplicação dessa verdade. É o resultado do ensino que já está estabelecido na palavra de Deus. A unidade na igreja, portanto, só é possível se ela estiver alicerçada na sã doutrina, se ela estiver alicerçada na palavra do Senhor. Por isso que já no versículo 1 que nós lemos, Paulo inicia fazendo uma oração. Ele faz um pedido, ele diz o texto, rogo-lhes. Ele fala, eu, Paulo, que já sou prisioneiro em Cristo Jesus, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, eu peço encarecidamente a vocês, que vocês vivam de maneira digna, de acordo com a vocação que vocês receberam. Que Paulo está dizendo que eu e você, que todos nós temos um chamado. Nós fomos chamados pelo Senhor e o nosso chamado tem que ser exercido, fundamentado na palavra de Deus. O nosso chamado tem que ser exercido de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E o assunto é tão sério que ele pede, ele não simplesmente pede, ele diz, rogo-lhes, eu imploro a vocês. Sinal que aquela igreja em Éfeso não estava vivendo isso. Unidade é algo orgânico, unidade é vital, vem de dentro para fora. Da transformação que acontece em você a partir dos ensinos da palavra. Então é de dentro para fora. E é no Espírito Santo, ou é o Espírito Santo quem gera em nós essa unidade. E é também o Espírito Santo quem nos leva a experimentá-la. Portanto, a unidade só acontece dentro da igreja, no corpo de Cristo, quando o Espírito Santo opera em nós e através de nós. O mesmo Espírito que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita em você. Senão a unidade não se concretiza, senão a unidade não acontece. Unidade não é uniformidade. A gente não precisa orar do mesmo jeito, a gente não precisa louvar do mesmo jeito, a gente não precisa nem mesmo orar do mesmo jeito, porque unidade não é uniformidade. Unidade significa que apesar das nossas diferenças, nós nos esforçamos, como diz lá no versículo 3, nós nos esforçamos para preservá-la e preservar uma unidade que acontece no Espírito e no vínculo da paz. Então não precisamos ser iguais, não precisamos nos vestir da mesma forma, não precisamos ter o mesmo corte de cabelo, não precisamos falar do mesmo jeito, nem mesmo usar o nosso evangeliquez, não precisamos. Podemos, e é muito interessante essa diversidade no meio do corpo de Cristo. Nem todos são pés, nem todos são mãos, nem todos são boca, nem todos são dedos. Essa diversidade no corpo, ela é necessária para a vitalidade, para o movimento do corpo. Mas uma coisa é necessário, que todos preservem essa unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito deve ser preservada no vínculo da paz, e a paz faz parte do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. A paz de Cristo é o elo que nos une e que promove essa unidade. Se essa paz não existe, se a paz de Cristo não existe no meio da igreja, há contendas, há divisões, há confusão no meio da igreja. Nós somos chamados a ser esses promotores da paz, como está lá nas bem-aventuranças, em Mateus, a partir do capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, mais do que felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser promotores da paz.
Gente querendo guerra, gente querendo confusão, gente intolerante, já existe demais. A igreja, enquanto corpo de Cristo, que quer promover a unidade, que quer viver a unidade no Espírito Santo, precisa promover a paz. Que tipo de cristão você tem sido no corpo de Cristo? Será que o meu trabalho, será que o seu trabalho no reino de Deus está vinculado a essa paz? Nós estamos reunidos aqui, com certeza. Estamos todos juntos. Mas nós estamos unidos? Nós estamos aqui no mesmo propósito? Nós estamos aqui conduzidos pelo mesmo Espírito? Unidade é um assunto muito sério e é um assunto vital para o reino de Deus. Unidade dá trabalho, por isso Paulo diz, esforça-te para promover a unidade. A unidade é difícil de ser estabelecida, mas ela pode facilmente ser rompida. E para manter essa unidade, é preciso que eu e você compreendamos que há perigos que a ameaçam, mas que há também um comportamento que é necessário para que ela seja mantida. O versículo 2 nos traz algumas dicas a respeito desse comportamento. Diz que nós temos que ser completamente humildes. Diz que nós temos que ser dóceis, nós temos que ser mansos, nós temos que ser pacientes e nós temos que nos suportarmos em amor. Ou seja, não busque a glória pessoal, não seja egocêntrico. A sua opinião não pode prevalecer. Não promova partidarismo. Humildade se contrapõe ao orgulho, ao individualismo, ao egoísmo. Não sejamos presunçosos. Filipenses 2, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, diz Paulo aos Filipenses, de modo que penseis a mesma coisa, ou seja, tenham unidade, tenham um objetivo comum, caminhem no mesmo propósito, tenham o mesmo amor uns pelos outros. Independente se pensam da mesma forma ou se têm coisas em comum, mas tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3 de Filipenses 2 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E lá no versículo 7 diz, antes, a si mesmo, aí está falando de Jesus, está falando do exemplo que Jesus deixou para nós no versículo 7. Jesus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, se somos cristãos, pequenos cristos, o nosso exemplo é Jesus. É para Ele que nós devemos olhar, é a Ele que nós devemos seguir. Mansidão, outro componente do fruto do Espírito, está lá em Gálatas também. Ser manso é não se exasperar, ser manso é usar de doçura e de amor diante dos conflitos. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa mansa, mas eu não fui mansa todo o tempo. Nem eu e nem mais alguns, né? Mas a gente aprende que bater na mesa, e que gritar, e que dizer quem manda sou eu, não adianta nada. Porque, me diga, se você me mostrar na palavra alguma vez que Jesus fez isso quando ele estava ensinando, a única vez que Jesus se exaltou foi quando o templo estava sendo usado pelos vendilhões. Quando o templo estava sendo imaculado. Caso contrário, a vida de Jesus é uma expressão de amor. Os ensinamentos de Jesus foram uma expressão de amor. Então procuremos ser mansos.
e ensinarmos em amor. Não querer impor-se. Lembra do início? Unidade. Há um bem maior. E esse bem maior é para todos. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Paulo fala também que nós devemos viver essa unidade no espírito e no vínculo da paz, suportando-vos uns aos outros em amor. Levar as cargas um dos outros, chorar com aqueles que estão chorando, oferecer o ombro, oferecer a mão, dizer: conta comigo, eu estou aqui do seu lado. Compartilhar a esperança com aqueles que já a perderam. Mais do que desejando, buscando realizar para o outro aquilo que você quer e que você busca realizar para a sua própria vida. Altruísmo. Isso se chama altruísmo. Porque foi assim que Cristo nos amou, é assim que Cristo nos ama. E é assim que nós devemos amar uns aos outros. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. A se colocar na presença do Senhor e pensar como você tem vivido e como você tem manifestado a unidade dentro da igreja, a unidade dentro da sua casa, a unidade lá no seu local de trabalho. Nós estamos às vésperas de completar 132 anos de vida e missão neste lugar. E o tema que nós vamos trabalhar é exatamente o tema da esperança. E nós precisamos ter algumas coisas em mente que passam pelo viés da unidade e da comunhão. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, e certamente você já disse isso. Eu sou a igreja. A igreja não é o templo, eu sou a igreja. E isso é uma verdade. Porém, você é a igreja, mas a igreja não é você. A igreja não é completa na minha ou na sua individualidade. A igreja existe a partir das relações, das nossas relações com Deus e das nossas relações uns com os outros. A igreja é um organismo vivo que se manifesta através dos relacionamentos. Não há espaço para o individualismo dentro da igreja. A igreja se realiza na relação com o outro. É no encontro com o outro, no coletivo, que o poder de Deus se manifesta. Quando Paulo fala da igreja, Paulo sempre se refere como casa, como edifício, como corpo, sempre no coletivo. A palavra do Senhor diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Não diz, aonde um estiver em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aonde 2 ou mais. Já nos traz a ideia do coletivo, do corpo, da unidade. Salmo 133. Versículo 1 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Depois o versículo 3 diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e ali há vida para sempre. E já no Gênesis, no princípio de tudo, Deus fala sobre isso. Quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. É possível. É possível que o homem viva só, é possível que a mulher viva só, mas não é bom. A vida só é boa no encontro. E Cristo é tudo em todos. Em Colossenses 3, versículo 11, parte B, diz isso. Não diz Cristo é tudo em um. Cristo é tudo em todos. Então, para que Cristo se manifeste na sua plenitude, nós é que precisamos ser um.
Que obstáculos você tem observado para que a unidade da igreja não se concretize? Quais são os obstáculos que você tem evidenciado? Quais têm sido as consequências para a igreja local? Quais têm sido as consequências aqui para a nossa igreja? Ou quais serão, se esses obstáculos não forem removidos? E o que é que você vai fazer, especificamente, para colaborar com a unidade e para colaborar na superação desses obstáculos? Você vai ouvir uma canção agora. Enquanto você ouve essa canção, que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração aquilo que Ele espera de você, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua doce presença, pelos ensinos que só o teu Santo Espírito nos dá, e nós rogamos, Senhor, que o Senhor encontre em nós corações ensináveis, corações dispostos a viver essa unidade, corações dispostos, Senhor, a promover a paz, corações dispostos, Senhor, a viver em mansidão, corações dispostos, Senhor, a abrir mão das suas certezas, dos seus benefícios próprios, em razão, Senhor, daquilo que é o bem maior, em razão, Senhor, do amor ao outro, em razão, Senhor, da manifestação do seu amor
aonde quer que nós estejamos. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que a Tua palavra seja rema em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, encontrar em Ti toda a revelação, todo o ensinamento que nós precisamos, seguindo, Pai, a sã doutrina que rege ou que deve reger o nosso comportamento, Senhor, e que ao olharem para nós, Senhor, vejam um corpo mesmo, Senhor, bem ajustado, vivendo, Senhor, os princípios da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós rejeitamos tudo aquilo que não vem de Ti, e nós Te pedimos, ó Deus, ensina-nos a ser esse corpo do qual Cristo é a cabeça. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos juntos, ó Pai. Ensina-nos a suportarmos, a sermos suportes um dos outros em amor, Senhor. Ensina-nos a sermos humildes, ó Pai, a sermos pacientes, Deus, a sermos tolerantes, a sermos mansos, para que nós possamos, Pai, herdar as suas promessas, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Eu sei que você conhece, então vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Vamos ficar de pé e vamos cantar? Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Amém?